Após 3 anos, minha mãe foi cremada e suas cinzas foram, com respeito, jogadas ao mar. Ela adorava estar na praia. Pergunto: o espírito entende, sente por essa decisão? Nós, 3 irmãos, achamos que ela gostaria. Obrigada. Depende muito de cada espírito, não é? 3 anos depois, talvez sua mãe nem esteja mais nem preocupada onde é que está o corpo dela. É provável que com 3 anos após a desencarnação, ela já conseguiu resolver as questões mais importantes da existência corporal. Está agora no mundo espiritual, numa nova realidade. O corpo, ela não está preocupada nem um pouco. E na hora que, de repente, as cinzas delas foram lançadas no mar, ela se agradou. Ela se agradou. Mas não por conta das cinzas, mas por conta da lembrança. A questão 636 de O Livro dos Espíritos diz que os espíritos se agradam quando são lembrados. Eles se agradam da saudade que a gente sente. Eles se sentem felizes de perceberem que a gente sente a falta deles. Isso lhes agrada. Aí, na mesma resposta, diz agora, uma dor desarrazoada que não cessa com nada, desesperada, essa os perturba, essa os incomoda, porque, de certa maneira, faz com que dificulte o reencontro dessas pessoas com os seus entes queridos. Então, a nossa condição de fazer aí uma cremação dos despojos de um familiar muito tempo depois, pode ser interessante no sentido até de afeto, assim. Vamos fazer isso pela nossa mãe, uma demonstração de amor que se queira fazer. Mas o espírito talvez não sinta, talvez tenha ficado do lado de vocês, vendo jogarem as cinzas, que não representaria nada mais para ela, e ali se agradando da demonstração de afeto de vocês quererem agradá-la nesse ato. Agora, existirão espíritos que, depois de 3 anos, não é o caso de muitas pessoas, são os casos mais complicados, pessoas estão em profundo processo de perturbação, não é? Pessoas que foram cruéis, foram más, que tiveram uma vida de maldades, que fizeram maldades com os outros, pessoas que eram realmente pessoas abomináveis. Essas pessoas, depois da morte, elas ficam em processo de sofrimento. E aí você vai, tira as cinzas, joga a cinza no rio, no mar, jogou as cinzas, mas o espírito está tão longe, perturbado, angustiado, sofrido, nem percebeu o que aconteceu. Então vai depender muito de cada caso. As mães, geralmente, são espíritos que amam muito. E certamente 3 anos depois, ela, muito provavelmente, estava do lado de vocês, celebrando esse momento de lembrança pela demonstração de afeto de querer agradar que os filhos continuam tendo com ela. Só um detalhe, mas não precisa fazer isso para demonstrar amor, não precisa exumar uma pessoa, cremar para dizer, olha, eu amo minha mãe. Não, você pode amar com outras coisas, não precisa mexer no corpo, mas fazer uma coisa que lembre, fazer um ato em homenagem a ela, fazer algo que consiga demonstrar a ela que o que ela deixou ficou bom, falar dos netos, criar um espaço para lembrar dela, fazer uma reunião no aniversário dela para contar a história dela para os netos. Isso tudo agrada. Não é só com a cremação que a gente vai fazer esse tipo de ação, tá bom?